Eu peguei aqui essa planilha que a Letícia enviou e fiz algumas adaptações. Como pode ver aqui no mês de eu tenho aqui o mês de setembro, novembro e eu fiz alguns gráficos para estar mostrando o trabalho de 2013. Logo em seguida, eu vou estar mostrando também a alteração dessa mesma planilha, mas só que para o modelo de 2014. Vamos começar pelo modelo de 2013, do que eu recebi. Vou começar aqui na coluna, na célula A1, e a gente pode ver aqui que tem alguns números aqui, tem aqui atrasado, esse número aqui, que mais na frente, no mês de novembro, eu vou ter aqui o cabeçalho, né, da maneira correta. Eu tenho no caso aqui a entrega, o pedido, a data de entrada, o cliente, a referência, os pares, a observação, a conclusão e o número da nota fiscal. Essa mesma planilha vai ter em setembro, eu peguei dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro desse ano. Bom, essas informações aqui eu vou estar passando para a mesma planilha em 2014 com um pequeno diferencial, que eu vou estar congelando os dados, essa linha inteira, e também alguma dessas informações que já estão sendo digitadas hoje pela Letícia, a gente vai absorver uma série de informações, mas só que de maneira tanto numérica quanto gráfica. Bom, para a gente falar um pouco de 2013, né, como foi o resumo, eu peguei as planilhas de 2013 e coloquei e resumi em dois gráficos. Bom, observando aqui, a gente tem aqui o gráfico de produção mensal. Eu absorvi que a gente teve esses totais aqui de produção, 21 mil, 55 mil em agosto, em junho e agosto 62, e conforme está aí ilustrado no gráfico. Bom, a gente consegue agora observar o que? O comportamento de produção mensal. Em um segundo momento, essa produção ela pode ser desmembrada em modelo masculino e feminino, pode colocar uma série de informações na planilha que no momento, como eu não tenho total conhecimento de tudo que está sendo digitado, tudo que está sendo informado, eu só estou pegando o que eu tenho de informação de 2013. E também eu fiz aqui do lado direito um gráfico dos 10 maiores clientes. Então, eu tenho essas informações aqui do Carreira, Salustiano, Carlitos e o New Comfort. Então, essas informações que eu tenho de 2013. Então, são esses gráficos. Caso seja interessante dar uma pausa no vídeo, acho que essa é uma hora importante. Bom, essas informações já em 2014, elas já vão estar em tempo real. Como? Vou pegar aqui o exemplo de 2013, né, que a gente tem aqui, e vou abrir agora a planilha de 2014. Então, aqui em 2014, eu peguei os dados que estavam em janeiro, né, e fiz aqui, ó. Você pode ver que tem a planilha controle, resumo mensal de produção e o resumo geral. Bom, aqui nesse botãozinho aqui, ó, você pode ir navegando, tá, na planilha, tá? Então, é só clicar nesse botãozinho aqui, ele vai de volta direto para a primeira, que é a que interessa. Que nesse caso, a diferença é que em 2013 era digitada informação para cada mês, era mudada a planilha. No nosso caso, agora nessa versão de 2014, pode ser lançado somente nessa planilha aqui. Pode não, deve ser lançado somente aqui na planilha de controle, só nessa aqui, porque ela já vai desmembrar isso. Logo em seguida eu vou estar mostrando no resumo mensal e no resumo geral. Então tá aqui, ó, se você movimentar tanto para a direita quanto para a esquerda, para cima, para baixo, essa linha aqui, que está o cabeçalho das colunas, ela não vai estar saindo de lugar, então ela permanece. Então eu coloquei aqui 1.500 linhas
que estão pintadas, vou até mais ou menos, vou até lá então, ó. Pode ver que eu estou lá para a linha de 1500, tá? Aí, como pode ver aqui, estou dando essa pausa. Possa ver que tem bastante informação. Aí quando chega lá no final no meio do ano, no final do ano, a gente pode implementar mais linhas, né? Até porque eu tenho aqui fórmulas. Então chega aqui nessa última linha aqui na linha 1501, já não tem mais fórmula e são informações necessárias para a gente estar fazendo o resumo das informações mês a mês. Bom, o mês de janeiro ele tinha, se eu não me engano, eu peguei justamente o que estava lá em janeiro. Eu só alterei um número aqui, se eu não me engano, essa primeira informação aqui, que se eu não me engano são 17 pares, mas isso aí dá para corrigir o restante e tudo que está aqui está exatamente como está. É só copiar e colar aqui. Não tem mau tempo não. Então ó, eu vou pegar aqui, ó, vou dando um Alt Tab e a gente vai comparando. É exatamente o que está em 2013 e 2014. Então, eu tenho a entrega, está aqui entrega, pedido, data de entrada, o cliente, aqui está o cliente, referência, está aqui a referência, a quantidade de pares, observações, só mudei aqui, né, de lugar que eu coloquei, tem alguns que está algumas planilhas que estão para representante, outras estão observação, então coloquei logo o representante, né? A observação, data de entrega, que no caso eu só mudei de nome para conclusão, que no caso seria a data de, vamos até alterar aqui, vamos colocar a data de, não, vamos deixar como do jeito que está, que essa data de entrega é data fim da produção, data de produção, melhor, data de produção. Data de produção. Bom, então essa data de produção vai estar sendo a data que foi produzido aquele pedido, né? Aqui está o número de nota fiscal, número da nota fiscal, e daqui para frente aqui a planilha ela só está pintada aí, eu estou indo até o final dela, não tem nada mais de informação, somente até aqui. Então fiz a mesma coisa, só que aqui eu coloquei aqui essas três colunas aqui que para mim vão ser importantes para eu fazer alguns resumos. Então essa aqui está pegando o mês que foi feito aqui, que foi produzido, tá? E essa coluna aqui, tempo do pedido, o que ela está fazendo? Ela está pegando a data da produção menos a data, cadê? Que é essa aqui, ó, menos a data de entrada do pedido. Então, a data de entrada, então tá lá, ó, até deixando aqui circulado aqui, ó, grifado, a data de produção menos a data de entrada vai dar esse número aqui. Nesse caso, eu só coloquei como fictício, que vocês podem apagar, porque para a gente não vai interessar isso aqui agora, vai ser o número real. Eu só fiz isso aqui para fazer um teste na planilha, para ver se os números estavam batendo. Então, assim que vocês pegarem essa planilha, já pode pegar e apagar que já está tudo certo para vocês aí, para não ter mau tempo. Vocês podem redigitar tudo que está aí, mas com as informações conferir, né, no caso, na verdade, os pedidos, né, entrou aqui no dia, a entrada foi no dia 6, né, a data de entrada do pedido foi dia 6, esse aqui eu só coloquei essa data de entrega, que só para eu ter também essa informação, mas enfim, isso aqui é o que está na planilha de janeiro que eu recebi. Então aqui, nessas colunas de preto, elas estão pintadas não por acaso, é porque não é para mexer nelas, tá? Essas colunas de preto. Bom, então aqui vocês podem ir colocando conforme vai entrando os pedidos. Seria interessante deixar esses pedidos aqui normalizados,
para que não tenha, para que depois na hora que vocês forem fazer uma consulta de pedido não ficar várias informação perdida. As diferenças dessa planilha é o seguinte. Diferença número 1. Aqui vocês não vão mais colocar qualquer cliente, né? Eu vou colocar lá o último cliente lá, por exemplo, vou colocar lá o Brito. Aí o Brito é um novo cliente. Gerou uma mensagem de erro, né? Caso o cliente não esteja cadastrado, faça o primeiro cadastro na coluna R após o último cliente cadastrado. Então, a gente vai cancelar, certo? Então, coluna R. Então, tá aqui, né? Vamos procurar por aqui, ó, coluna R. Então, KPQR. O último cliente cadastrado lá foi quem? Foi o Takamoto. Então, eu coloquei aqui fictício, mas esses aqui foram todos os clientes que vocês tiveram em 2013. Eu só peguei e diminuí aqui, deram um total de quantos? 43 clientes. Então, sempre for colocar um cliente novo, coloca aqui. Por quê? Porque no caso esse cliente novo, vou colocar mais um que é o Brito, tá? Aquela hora deu uma mensagem de erro, então eu vou fazer um pedido para o Brito aqui. Então, o Brito é o novo cliente. Agora ele está cadastrado. Se eu fosse colocar, por exemplo, tio Paulo, né? Colocar Paulo, ele não vai aceitar. Ele só vai aceitar a partir do momento que você vir na coluna R, vai lá no final, coloca lá Paulo. Tá? Colocou Paulo, né? E volta lá, ó. Ele aceita numa boa. Uma vez cadastrado, não tem mais problema. Ele aceita tranquilamente. Agora, se você colocar Brito ou outra pessoa, se cada dando essa mensagem de erro, já sabe onde que tem que ir. Tá ok? Bom, deixa eu deixar o Brito cadastrado aqui para não ter Brito. Pronto. Bom, aí referência, eu não entendi o que é essa referência aqui, mas enfim, como estava na planilha, eu decidi conservar, né? Aí o que eu vou colocar aqui uma quantidade de pares. Vamos colocar 12 pares e meio. Não vai aceitar, porque pares é um número inteiro, então é só colocar lá 12. Né? Se eu colocasse aqui 1, também ele aceitar. Agora, se eu colocar menos 1, também vai dar mensagem de erro. Então, qualquer coisa que for diferente de número inteiro, né? Aí vem aqui no campo observação e coloca o que tem que ser colocado. Eu pensei em colocar aqui também no representante mais outros nomes, mas eu só encontrei aqui o Marcos e o Eduardo. Né? Então, por enquanto, eu deixei só esses dois mesmo, que foi o que eu encontrei. Aqui no campo observação, aí a data de produção. Se a gente colocar aqui, ó, 12/10 de 2013. Opa, 2013. Vai ser uma data inválida. Por quê? Estava no ano passado. Essa planilha ela vai vigorar de 1/1/2014 até 31/12/2014. Se a gente colocar 1/1/2015, já é uma data inválida, ou seja, justamente para não gerar uma informação que possa estar fora do ano de 2014. Então, justamente para também evitar erros. Bom, mais para frente também a gente vai ver que à medida que a gente for se especializando nessa planilha, ou nessas novas informações aí, a precisão dos dados vai fazer com que a gente tenha necessidade de fazer a de 2015 e por aí vai. Bom, as únicas diferenças que eu fiz na planilha foram essas. Tá? Não tem mais nada mais nenhuma outra novidade. Tá? O que vai ter de novidade vão ser as informações que a gente vai extrair dessas informações que a gente colocou aqui dentro dessa planilha controle. Bom, vamos agora então para o resumo de produção. Esse mesmo gráfico que eu fiz aqui em 2013, tá?
eu estou fazendo aqui em 2014. Então, gráfico gerencial de controle mensal de produção. Então, das informações que eu tenho aqui, no mês de janeiro, né, a quantidade de pares aqui, que a gente pegou e produziu aqui, ó, a data de produção, ele vai estar aqui totalizado, mês a mês. Aí vocês estão vendo aqui, 32 de fevereiro, março e por aí vai. Essas informações aqui são só para a gente pegar e ter no... garantir que a informação, na hora que eu digitar a data de produção, desculpa, está entrando aqui para a planilha. Ela está conseguindo fazer a consolidação desses dados. Então, vamos pegar, por exemplo, lá, ó, vou colocar aqui o Brito. Deixa eu colocar aqui uma quantidade para o Brito. O Brito, ele vai... Eu vou cadastrar somente as informações que eu tenho. Vou colocar aqui eu visitei vocês aí no dia 6/1, certo? Eu fiz um pedido quando eu fui aí para vocês. Ah, mas e a entrada do pedido? Pode ser anterior? Pode, lógico. Só a data de produção que ela tem que respeitar a competência 2014. Aí a referência, eu não sei, vou repetir aqui, 315. Bom, digamos que o Brito vai pedir quantos pares? Não, o Brito é um caboclo forte, vamos pedir 15 mil pares então. Tá? Quem vendeu aqui foi o Eduardo. O Eduardo não está vendendo muito, vou pegar aqui dele aqui, certo? Então a data de produção, vou colocar a data de hoje, 9/1. Tá? Então produzimos hoje. Produzimos hoje? Sim, produzimos hoje. Então tá bom, então podem ver que o que vai acontecer. Eu tinha um valor aqui, né, esse número aqui menos 15 mil, vamos fazer aqui. Eu tinha quantos aqui no total? Deixa eu lembrar aqui. 22.751, né? E com essa nova informação aqui, com esses 15 mil pares que a gente pediu, deixa eu fazer mais um aqui. Eu fui para 37. Observa aqui que o gráfico ao lado, ele também está me dando o quê? O total diário de produção do mês de janeiro. Então, dessa planilha que eu fiz, eu coloquei alguns dados. Eu fiz uma produção de 15 mil no dia 1º, mais uma de 7 mil no dia 3, e agora eu fiz uma de 15 mil. Tá? Deixa eu só fazer uma alteração aqui. É melhor assim. Bom, então aqui eu tive essas produções aqui nesses dias. Então, toda vez que a gente fizer alguma produção aqui, ó, vamos colocar aqui essa aqui agora, foi no dia 8, foi ontem, 8/1, né? Aí automaticamente aí esses 925 aqui vai somar, né? A planilha tá lá, 925 e aumentou lá para 38 mil. Então, aqui é só para a gente acompanhar. Esse gráfico aqui é interessante a gente imprimir ele todos os meses para a gente ver como está o comportamento da produção, assim como tem nesse gráfico aqui de 2013 para a gente acompanhar, né, como que foi a evolução da nossa produção. E aqui eu tenho um gráfico diário que não precisa conhecer nada da planilha, é só mesmo bater o olho no gráfico aqui, você já sabe quanto está produzindo todos os dias. Então, graficamente, você tem essa informação. Aí, quando a gente quiser mudar de mês, é só vir aqui, ó, fevereiro, escolhe aqui, ó, fevereiro, ele já faz a mudança. Março, né? Vamos pegar dezembro aqui, que eu coloquei alguns valores fictícios aqui de dezembro. Então, tá lá. Ele já pega e constrói o gráfico automaticamente. Então, não tem mistério, tá? É só vir aqui e escolher o mês que você quer a consolidação dos dados. Então, pode ver que ele já muda aqui também. Se quiser imprimir, é super tranquilo. É só mesmo garantir que essa informação aqui dessa planilha seja digitada. Então, não pode faltar uma única linha aqui, tá? Não pode ficar pulando, inserindo soma. Aqui é só digitar o que tem que ser digitado. O restante, as planilhas de resumo,
irão fazer o trabalho. Bom, então esses dois gráficos aqui, um é para o diário e o outro é o controle mensal. Esse aqui, ele tem que estar na gestão à vista. Esse aqui tem que estar impresso ali, então a gente já começa aqui de janeiro, né? Vamos vendo como que está o comportamento mês a mês. Esse é importante manter. Bom, vamos agora para o próximo, tá? Tanto faz ir por aqui ou por aqui. Aqui eu coloquei essa observação. Para atualizar qualquer gráfico dessa planilha, você tem que sempre inserir, sempre que você inserir qualquer nova informação aqui em controle, você vai vir aqui, clica com o botão direito, aí vai ter aqui atualizar. Você pega, clica nele de novo, aí ele vai atualizar. Só para eu não vou atualizar antes de vocês verem essa informação acontecer em tempo real. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esses clientes aqui, ó, total de pedidos por cliente 2014. Então, eu coloquei lá o Brito e ele não apareceu aqui. Então, eu vou atualizar. Eu atualizando aqui, ó, cliquei no botão direito, depois pedi para atualizar aqui, ó, no esquerdo, apareceu lá o Brito, né? Contagem de pedido. Eu tenho um pedido aqui, ó. Então, um pedido aqui do Brito, vamos pegar aqui, ó, né? Deixa eu colocar aqui uma data aqui, ó, 14/1, né? Vou completar tudo aqui. Na hora que eu completar tudo aqui, bom, bora lá. Resumo geral. Deixa eu atualizar de novo aqui. Perdão, o número do pedido está aqui, ó. Vamos colocar, né, o pedido. Digamos que era o pedido, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Na hora que eu atualizar, agora sim, né, eu coloquei o número do pedido. Aí, quando eu for no resumo geral, vou atualizar aqui, ó. Aí agora sim aparece o pedido que é do Brito. Por exemplo, esse Carreira, eu quero saber quais foram os pedidos dele. Eu posso tanto vir aqui, né, e filtrar, né, o Carreira. Posso vir aqui e fazer isso. Como eu também posso vir aqui no resumo geral e dar 2 cliques aqui no número 9, que ele automaticamente já me passa aqui, ó, os pedidos do Carreira. Certo? Aí é interessante assim, ela sempre vai estar gerando uma nova planilha, tá? Então exclui ela, tá? Essa aqui, quando eu clicar 2 vezes. Então eu atualizei. Então, por cliente aqui, ó, eu tenho esses pedidos aqui, ó. Carreira pediu, bordalo, enfim, todos os clientes. Então, coloquei num gráfico. Se quiser imprimir esse gráfico, é interessante também estar imprimindo. Então, todos os gráficos aqui podem ficar da maneira que achar mais interessante. Então, total de pares por cliente. Então, qual foi a minha produção aqui, ó, por cliente? Então, ó, pode ver que aqueles 15 mil que eu coloquei aqui de janeiro já apareceram aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tá classificado do cliente que mais pede para o que menos pede. Então, eu tenho aqui na ordem decrescente, né, os pedidos dos clientes. Está totalizado, já automático, ninguém mexe mais nada. O próximo é total de pares por vendedor. Então eu coloquei aqui, ó, então observa aqui, ó, que o Marcos, né, subir só um pouquinho o gráfico aqui. O Marcos, ele fez essas vendas aqui, ó, tá? Pode ver que tá a linhazinha aqui, ó, o Marcos, ele fez essas vendas. E o Eduardo fez essas vendas aqui, ó, já está totalizado aqui, ó, 15 mil e 2.750, tá? Então já tem aqui tanto para o Eduardo quanto para o Marcos. Eu já tenho aqui graficamente. Se eu não quiser olhar para o gráfico, eu venho aqui, é só eu olhar aqui para a tabela que ela me passa aqui. De repente, se foi interessante uma hora ou outra fazer uma conta aqui, vamos fazer aqui uma comissão da vida, digamos que seria 15 centavos para
um exemplo, eu não tenho esse valor. Então, são 15 centavos por cada palmeira, por cada par, né? Então, aqui foram essas informações aqui, então foram R$ 8.234 de comissão para esse exemplo aqui, tá? Então, a planilha ela dá essa liberdade aqui, isso é interessante quando você totaliza, que aí você já pode até fazer uma segunda conta. Bom, aí eu coloquei aqui embaixo aqui, ó, caso queira saber que esse aqui é o total de 2014 que o vendedor fez. Esse mesmo total aparece aqui, mas só que ele está desmembrado mês a mês. Vocês podem acompanhar aqui, ó, todos os dados, como eu só gerei informações fictícias de produção, então tá aqui, ó, o que foi feito aqui, ó, para cada um deles. Por exemplo, o Salustiano aqui, ó, tem em janeiro aqui uma venda para ele, né, uma produção, melhor dizendo, uma produção em janeiro, depois outra em abril, outra em maio, outra em junho, né, outra em dezembro, totalizando no ano 9.694 pares de palmilhas. Bom, aí aqui você tem aqui também o total mês a mês. Tá? Essas aqui, ó, toda vez que aparecer uma informação aqui fora dos meses, é porque lá na planilha controle não foi atribuído um vendedor para esse cliente. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, esse carreira aqui, ó. Se a gente pegar lá e filtrar o carreira, o que vai acontecer? Carreira. Tá faltando aqui a informação aqui, ó, a data de produção, tá? Então, como não tem data de produção aqui, então o que acontece? Ele não vai computar essa venda, essa produção no mês. Vai ficar quieto. Então, de uma certa maneira, não é interessante ficar com a planilha sem informação. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse carreira aqui, ó, esses 14 mil que foram pedidos para ele, né, que a gente ainda não finalizou a produção, né? Deixa eu ver. Deixa eu voltar para cá. Carreira. Vamos pegar ele aqui, ó. Ele está aqui no resumo geral. Carreira. Falando carreira, né? Dezembro. Eu só tenho esses 6 mil aqui, ó, de dezembro, certo? Então, vou pegar aqui, ó. Vamos voltar lá. Vamos colocar aqui para março. 1 do 3. Né? 1 do 3. Vamos colocar dia por dia. Pronto. Coloquei aqui, ó. Coloquei todos em março. Né? Volto lá, ó. Viu que ele já pegou e foi para 14 mil, né? Aí, continua aqui. Observa que na hora que eu atualizar a planilha, atualizei, lancei, né, lá no controle, atualizei, ele já joga para março, automaticamente. Então ele jogou isso aqui, né, que o Marcos, né, fez a produção do pedido do Marcos só em março. Então essa informação já está aqui condensada aqui, bonitinha, no mês correto. Atualizou lá, lançou lá, atualiza aqui. Tem outros gráficos aqui que eu coloquei, né, para continuar aqui, né, que é aqui, ó, total de pedidos por cliente mês a mês. Então, esse carreira aqui, ó, foram feitos 6 pedidos. Na verdade, produzidos. A gente pode alterar assim que a gente adequar a planilha, né? Pra gente, por uma questão de diálogo, né? Eu posso vir aqui, então, o pedido dele foi feito foi dada a entrada do pedido nesse mês aqui, certo? E aqui a produção ela não está pegando o mês do pedido que o pedido foi feito, e sim que o pedido foi produzido. Então nesse caso aqui foi no mês 6. Eu poderia pegar aqui, ó, e fazer essa mesma informação, tá aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar a informação, ela pegar a data de entrada. Podemos fazer isso, não tem problema. Bom, a princípio eu vou deixar essa informação do jeito que está. Assim que vocês me derem um retorno, eu posso estar fazendo alteração. Aí depois aqui, ó, a gente tem aqui, ó, total
de pares por cliente mês a mês. Então aqui, se selecionar aqui tudo e der 2 cliques, no meio da coluna, quando ficar essa setinha preta, ele já pega e dimensiona para o tamanho correto. Então aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, o total que foi pedido pelos clientes mês a mês. Então eu posso vir aqui, ó, dar 2 cliques aqui, que eu tenho todos os pedidos desse cliente nesse mês. Como eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero saber quais foram os pedidos de março, né? Março, não, vamos pegar o mês que está mais cheio aqui, dezembro, né? Então, vamos pegar dezembro aqui, ó, dar 2 cliques aqui nesse total aqui, que ele faz a mesma coisa. Depende do que vocês quiserem ver, bate pronto como resumo, ok? Então é só dar 2 cliques, né, em qualquer ponto dessas colunas, dessas células aqui, que ele vai estar gerando a informação resumida para vocês. Uma próxima informação que eu coloquei aqui foi o que? Ó, a média de pedidos por clientes mês a mês. Então tá aqui, ó. Aí, poxa, ó, o Brito aqui, ó, ele fez um pedido só, mas foi de 15 mil, né? Esse Lilia Schultz, tem uma média de, nesse ano, de 2014, 2.750 pares, né? E, enfim, as informações estão classificadas do maior para o menor no ano de 2014. Caso também seja interessante observar quanto foi feito os pedidos mês a mês, está aqui, né? A mesma informação, essa média, ela tá, ó, a média de janeiro do Brito foi de 15 mil, já a média aqui do Salustiano foi de 265, 270, 715. Então, isso já está calculado. Entrou pedido novo no controle, na planilha controle, entrou pedido aqui, né? Automaticamente ele já pega e ele já gera a informação aqui no resumo geral, tá? Então, não precisa ficar fazendo mais nada a não ser colocar direitinho nessa planilha controle e clicar aqui, né, para atualizar quando fizer alguma atualização, né? Clica com o botão direito e atualizar. É só isso que tem que ser feito. Ele vai pegar e diminuir o tamanho das colunas, é só selecionar tudo, dar 2 cliques que ele vai voltar para o tamanho normal. E essa última informação que eu coloquei aqui, que é o que? Ó, o tempo médio de espera do pedido por mês por cliente. Então aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o Brito. Ele ficou 3 dias esperando o pedido dele. É o menor aqui, ó. Como que eu fiz essa conta? Foi bem simples, né? Vamos pegar aqui o Brito aqui, que foi dos últimos. Entrou que dia? Dia 6. Saiu que dia? Dia 9. Quantos dias? Do dia 6 para o dia 3. Quer dizer, do dia 6 para o dia 9, 3 dias. Então, logicamente, eu vou ter 3 dias. Que no caso, esse número aqui, ó, são os 3 dias. Né? Então, ali, na planilha que eu coloquei aqui, ó, é mês por mês. Então, está pegando todos os meses, né? No caso, como a gente só tem janeiro, então só vai ser janeiro. Mas ele está pegando aqui do momento que entra o pedido até o momento que ele é produzido. Ele vai estar dando essa informação. Tá? Então, bom, a planilha, as alterações são essas. Eu estou à disposição aí para pegar e tirar alguma dúvida. Espero que o vídeo tenha sido bem explicativo para vocês pegarem e começar já a inserir os dados. Nesse primeiro momento, eu gostaria de estar recebendo essa planilha toda sexta-feira, que aí no sábado e no domingo eu tenho tempo para ficar observando. Então, eu queria ficar acompanhando ela à medida que vocês forem atualizando ela. Que aí a gente vai conversando por e-mail e eu vou fazendo as novas alterações e vocês vão conseguindo fazer vão conseguindo extrair tudo o que precisa. Então, vou apagar aqui agora essas informações aqui porque elas não existem. Apaguei. Pode ver que vai acontecer. Na verdade, ó, se eu apagar aqui, ó, zera tudo, certo?
Esse aqui não está zerado, mas na hora que eu for pegar e atualizar, ele vai zerar alguns campos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Os que são mensais, esses aqui estão por cliente. Deixa eu ver aqui os mensais. Olha lá, tá vendo? Ele começou a não ter mais informação. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou manter, aí depois vocês apagam. Então, não mexam aqui. Eu, inclusive, vou estar ocultando aqui, diminuindo o tamanho dessas colunas aqui, justamente para que não tenha perigo da gente estar perdendo essa informação. Tá? E caso seja necessário incluir alguém, tá? Inclua aqui. Tá? Aí é só clicar aqui, ó, no primeiro nome, clica aqui em classificar, ó, ele já classifica automaticamente. Tá? Aí vocês só vão conseguir inserir caso tenha o nome ali. Se não tiver, pode ver que o Brito vai entrar em ordem alfabética agora. Vamos lá. Como está tudo em letra maiúscula, então é interessante colocar tudo maiúsculo para não ficar legal. Então aqui, ó, se eu deletar o tio Paulo aqui, se eu deletar o Takamoto, se eu deletar o Brito e pedir para atualizar, para classificar, opa, eu tenho que selecionar tudo agora. Aí, tranquilo. Se ficar tudo bagunçado também, só vai ser chato depois eu procurar, mas colocou o nome aqui, escreve o nome aqui no nome do cliente, igual está cadastrado, ele já pega e puxa a informação, ele permite.